Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 25 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver: incêndio de grandes proporções atinge loja no centro de Canela, na Serra Gaúcha. Bombeiros levam mais de 8 horas para controlar as chamas. Escolas de samba se preparam para o Carnaval de Porto Alegre, que ocorre nos dias 15 e 16 de março. Na série Porto Alegre, Cidade do Abandono, você vai ver a situação do lixo nas ruas da capital. E mais, as entrevistas ao vivo e ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios a Adriana Ferreira, que é doutora em Ciências Médicas e vai falar sobre fibromialgia. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode nos enviar pelo WhatsApp no número 51998159990 ou também através do Facebook RDC TV Digital. E nós começamos o Rio Grande em Movimento falando sobre um incêndio de grandes proporções que destruiu uma loja ontem à noite, bem no centro de Canela, na Serra Gaúcha. As causas ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. As chamas e a fumaça tomaram conta da cidade. O fogo começou por volta das 8h30 da noite no Mercado dos Plásticos, que fica na Avenida Júlio de Castilhos, na área central de Canela. 6 caminhões do Corpo de Bombeiros foram utilizados para controlar as chamas. Efetivos de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e de Nova Petrópolis foram convocados. A preocupação era que o incêndio se alastrasse para os estabelecimentos vizinhos, mas como os imóveis são todos comerciais, não havia ninguém nos prédios no horário da ocorrência. Não houve feridos. Pela manhã, a perícia foi ao local para apurar as causas do sinistro. E ainda neste final de semana, outro incêndio atingiu um prédio em Pelotas, na zona sul do estado. Na madrugada do último domingo, um incêndio atingiu o antigo prédio da Secretaria de Educação de Pelotas, no centro da cidade. Bombeiros foram acionados por volta das 2 horas da madrugada e terminaram de apagar as chamas por volta das 8 da manhã. O local estava desocupado desde 2016 por apresentar riscos de desabamento. Mas, de acordo com o secretário de Educação de Pelotas, o local era utilizado por usuários de drogas. O interior do prédio ficou totalmente destruído. Ainda não se sabe o motivo do incêndio e a polícia investiga o caso. E a Polícia Civil Gaúcha investiga um crime cometido neste final de semana. Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta com diversos disparos de arma de fogo em Gravataí, na região metropolitana. Ela trabalhava como cabeleireira e também como motorista de aplicativo. A vítima foi identificada como Caroline Rodrigues Nogueira, de 35 anos. Caroline desapareceu na sexta-feira e o corpo foi encontrado no sábado, em uma estrada de chão batido no Barro Vermelho, em Gravataí. De acordo com a polícia, ela levou diversos tiros na cabeça. As investigações até o momento apontam para 2 linhas: latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou feminicídio, devido à brutalidade da morte. O carro que a vítima dirigia foi encontrado queimado em Gravataí. Ainda não é possível informar se no momento do crime ela realizava uma corrida. E hoje você confere mais uma reportagem da série especial Porto Alegre, Cidade do Abandono. A pauta desta vez é o lixo. Muitas vezes nem nos damos conta, mas a quantidade de resíduos produzidos diariamente é absurda. E como será que o poder público trata desta questão, que é de saúde pública? Vamos acompanhar nessa reportagem especial. A gente convive todo dia com esse lixo aqui. As pessoas pensam assim: eu fui ali, eu consumi o meu resíduo, depois que eu colocar numa sacola de lixo, que se dane. Em Porto Alegre, são pelo menos 300 lugares como este. Os focos crônicos de lixo espalhados pela cidade representam risco à saúde pública.
Bem em frente à Escola Estadual Camila Furtado Alves, no bairro Floresta, tem resíduos espalhados, sinais de queima clandestina de materiais e muito, mas muito lixo para todos os lados. A diretora da escola nos mostra a situação. Por aqui, todo o lixo produzido na unidade escolar fica assim, separado corretamente, bem em frente à calçada do colégio, o que é bem diferente do outro lado da rua. Esse lixo aqui, ele é sempre muito grande e causa muitos, digamos assim, muitas coisas para as crianças, não é? A gente vê ratos, são muitas baratas, a gente está com uma infestação de barata na escola exatamente em função de todo esse lixo aqui. A diretora até confirmou que o caminhão de limpeza da prefeitura passa por aqui, mas é difícil dar conta de tanto lixo. O diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU, esclarece que no bairro onde funciona a escola são oferecidas 3 coletas diárias de recolhimento de lixo, mas que está difícil atender a demanda. E realmente a gente não consegue dar conta. Tá? A população ali, ela vive muito do processo de reciclagem, eles fazem a separação, retiram os resíduos que têm valor comercial para eles e o restante eles deixam de qualquer forma. Se a quantidade de lixo produzido já é grave, imagine só a forma de descarte dele. Aqui na produção, todo esse material, por exemplo, é um tipo de produto que não tem como ser reciclado. Ou seja, tudo isso e muito mais toneladas de lixo vão para o aterro sanitário, porque essa é a única solução. Somado a tanto lixo espalhado pelas ruas de Porto Alegre, tem ainda uma cultura estabelecida de não separação dos resíduos de forma correta. A Núbia é filha de carroceiros e desde pequena viu a família trabalhar com a reciclagem. Ela também é presidente e coordenadora operacional da 18ª Unidade de Triagem de Porto Alegre. Me contou que a maior dificuldade é a busca adequada pelos materiais e que muita coisa vai fora mesmo, porque as pessoas não separam o lixo e esquecem o principal. A cada ação do ser humano contra o planeta, um dia será devolvida. Por lei, diz assim que todo cidadão tem que ter a obrigação de saber para onde é que vai o seu resíduo e dar conta disso. Então, se as pessoas hoje cuidassem do que compra nos grandes mercados, que nem a gente vê a questão de alguns materiais que não são recicláveis, eles acabam indo para o aterro sanitário. Se as pessoas ter educação dentro de casa e começar desde do princípio da etapa da educação, que é dentro das escolas, dentro de casa, educar os seus filhos, daqui a uns anos a gente vai ter uma qualidade melhor, né? E assim, praticamente hoje a gente está matando com o nosso sistema, entendeu? Os moradores da capital produzem diariamente cerca de 1.500 toneladas de lixo, ou seja, em um mês são cerca de 45 mil toneladas. Apenas 6% de todo esse montante consegue ser destinado para reciclagem. E em meio a tanta quantidade de lixo, alguns problemas ainda atravessam o sistema de limpeza da cidade. Recentemente, a empresa que faz a limpeza do mercado público paralisou as atividades, alegando falta de pagamento por parte da prefeitura. O DMLU não tem contrato que permita fazer a limpeza dentro do mercado público. Então, eu não tenho como dar esse apoio interno. Mas nós temos sim apoiado na retirada dos resíduos, que é obrigação nossa. Tá? Então, nós temos coleta seletiva diária de todas as embalagens que são produzidas ali, e é muita embalagem, é muito papelão de caixa. Nós temos a retirada do lixo orgânico, que é um caminhão da coleta domiciliar. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou que não há atraso de pagamento de novembro de 2018 à empresa responsável, que apenas houve uma glosa no pagamento de outubro e novembro, por causa da falta de funcionários da empresa e horas extras não executadas. Sobre o mês de dezembro, a Secretaria disse que o processo de pagamento está dentro do prazo de análise prevista contratualmente. Em meio
meio a estes e outros trâmites burocráticos de gestão pública, o lixo continua nas ruas, cada vez mais tomando a cidade. Investimentos enxugados de um lado e falta de consciência do outro. E o Liquida Porto Alegre iria encerrar nesta segunda-feira, mas a boa notícia é que as promoções vão continuar até a próxima sexta-feira. Os descontos chegam a 70%. Quem não gosta de uma promoção? Agora os consumidores vão poder aproveitar para fazer compras pagando mais barato até o dia 1º de março. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, essa prorrogação foi um pedido dos próprios lojistas. E com isso, a expectativa é que as vendas aumentem 5% neste mês de fevereiro. Mais de 4.500 estabelecimentos participam da campanha. E agora a gente fala de previsão do tempo. A semana começou com chuva em todo o Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve atingir os 25 graus. Então vamos ver como fica o tempo em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 20 graus e máxima de 25 graus. Deve chover ainda ao longo do dia. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a mínima então foi de 19 graus pela manhã e a máxima deve chegar aos 25 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, chuva e trovoadas durante o dia inteiro, mínima de 18 graus, máxima de 22. Em Santa Maria, mínima de 19, máxima de 23 graus, também com chuva. E lá no litoral norte, em Torres, mínima de 20 graus e máxima de 23 graus. E já estão disponíveis para baixar os programas da Declaração do Imposto de Renda. Pelo site da Receita Federal, os contribuintes já podem acessar o programa para preencher a declaração do Imposto de Renda de pessoa física. Ou para quem preferir, já está disponível também para download o aplicativo Meu Imposto de Renda, acessível para tablets e smartphones. Os serviços prometem agilidade no momento da declaração do imposto de renda, que deve ser entregue a partir do dia 7 de março. A expectativa é que mais de 700 mil declarações sejam feitas por dispositivos móveis. Agora nós vamos a um rápido intervalo, então não saia daí, porque no próximo bloco a gente conversa com uma psicóloga para falar sobre fibromialgia. Sabe o que é? Fique conosco! Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E agora a gente vai falar sobre fibromialgia. Você sabe o que é isso? São dores crônicas pelo corpo, mas que nem sempre tem um diagnóstico preciso. E por isso a gente recebe aqui nos estúdios a Adriana Ferreira, que é doutora em Ciências Médicas, também psicóloga. Muito bem-vinda, muito boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora, começar explicando, para quem não sabe o que é fibromialgia? Tá, fibromialgia é uma doença com dor difusa, tá? Ela não tem uma origem única e ela tem os pacientes costumam dizer que é uma doença, uma dor que ela caminha pelo corpo. Então, o diagnóstico dela é diferencial, ou seja, quando se faz o exame FAM e se vê que não tem diagnóstico de lúpus, não é artrite, não tem algum vínculo de hepatite, ou seja, é diferencial porque não engloba nenhuma dessas doenças, então, portanto, se considera a possibilidade de ser fibromialgia. Você pode demorar, então, para descobrir que esse é o diagnóstico? Pode demorar quanto tempo? Que exames são necessários? Como é que é? É o FAM que se utiliza, tá? É o exame FAM. O nome é FAM, F-A-N. Sim, geralmente os pacientes fazem uma peregrinação por vários médicos, traumato, reumatólogo, né? Então, todos esse caminhar já ao natural leva mais ansiedade. Então, o paciente com fibromialgia, geralmente ele tem algumas outras doenças conjuntas, ou seja, uma depressão, um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque o paciente está sempre ligado na sua dor. Onde eu vou sentir dor hoje? Né? Então, isso é uma doença que complica, vamos dizer assim, a sua atividade laboral, o seu convívio social, o namorar, né? Então, a gente percebe que a fibromialgia ela é incapacitante.
Tá? Então, o paciente muitas vezes acaba por evitar fazer movimentos. E isso é o que justamente a gente fala que é ao contrário do que deve ser feito. É o contrário do que a gente fala no Sindor e no hospital. Isso começa a partir de quantos anos, mais ou menos? Tem uma idade? Não tem uma idade. Por muito tempo se observava que poderia acontecer com pacientes a partir dos 20 anos. Hoje a gente não tem mais esse cuidado, né? Não se diz mais aos 20. Tá? Existem relatos de pacientes que têm essa doença com uma idade bem mais inicial. Né? Uma coisa bem importante de a gente observar é que dentre 10 pacientes com fibromialgia, somente um é homem. Ou seja, é uma doença que acomete em maior volume mulheres. Isso pode ser genético também ou não? Sim, pode ter um potencial genético. Tá? Então, existem várias linhas de estudo. O meu estudo do doutorado foi sobre fibromialgia e atenção. Ou seja, como o paciente fica o tempo inteiro pensando na sua dor, né, como que ela vai lidar com aquela dor, acaba que ela não consegue ter a atenção no que ela deve fazer ou no que ela quer fazer. Né? Então, isso é bastante impactante na qualidade de vida. Então, o que a gente costuma dizer para o paciente? O atendimento tem que ser multiprofissional. Então, é importante um médico, um psicólogo, um profissional da área da nutrição, um fisioterapeuta, e diferente do que todos os pacientes falam e acreditam, não é ficar parado que a gente vai resolver. É como se fosse uma mesa, são 4 pontas, né? Um ponto importante de salientar é que o paciente com fibromialgia, ele não consegue ter um sono reparador. Então, se eu não durmo bem à noite, o que vai acontecer? Eu não vou ter um bom dia e a minha dor vai ser potencializada. Então, voltando para a mesa dos 4 pontos, né? Um é a medicação, é fundamental o uso de fármaco. Hoje, felizmente, temos muitas medicações que auxiliam no tratamento. O outro ponto é a atividade física. Não adianta fazer o uso da medicação e não fazer atividade física. Mas se vai para uma academia, por exemplo, tem que ter ajuda de um profissional que saiba da doença. Muito bem salientado. É isso aí. Tem que ter o auxílio de alguém, né? Não de algum profissional da área, tá? O outro ponto é a alimentação. É muito importante a alimentação. E o sono. Então, são essas 4 coisas. Se o meu sono está conturbado, eu não vou ter um bom dia, a minha dor vai ser potencializada e a coisa vai num ciclo vicioso, como a gente diria, assim, né? É o ciclo da dor. Tá? E essa dor difusa, ela vai caminhar, vamos dizer assim, pelo corpo. Além da dor, tem algum outro sintoma dessa doença? Não tem outros sintomas diretamente, mas ele tem os sintomas coadjuvantes que a gente fala, que é a irritabilidade. Porque se eu não durmo e se eu tô com dor, eu vou ficar mais irritável, por óbvio. Eu vou me afastar das pessoas do meu convívio social. E isso vai levando a um ciclo que é de dor mais intensa, o meu sono não é reparador, eu vou ter necessidade de comer mais. Quanto mais eu como, maior é a ingesta de caloria. E aí fica mais difícil de eu fazer o movimento também, porque a obesidade também acomete esses pacientes em muitas situações. Né? Então, o importante é a gente ter um controle medicamentoso, com fármaco apropriado, uma equipe multiprofissional capaz de atender e que o paciente entenda que é a cada dia, é um dia por dia. Nós não podemos pensar que a fibromialgia eu vou tomar a medicação e está tudo resolvido. Não, não é assim. Né? Eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que ter uma vida disciplinada, regrada, né? E de preferência não abandonar as atividades sociais. O que a gente costumeiramente vê? O paciente tem dor e ele evita a atividade. Eu não vou, né? Ai, não. E aí quando a pessoa chega lá, ela se distrai. Então, a dor, ela tem que ter aspectos de distração. Quanto mais distraído eu estiver, menos dor eu vou sentir. Pode ser um pouco emocional, então? Sim, tem componente emocional. Sim. E existe prevenção ou não? Prevenção não, mas tem controle dela.
a gente pode controlar, né? Então são esses 4 pilares ou essas 4 pernas da mesa, né? Que a gente não pode esquecer. Atividade física, a gente não pode esquecer do fármaco, a gente não pode esquecer do sono, atividade sim, laboral, em família, encontros com amigos, né? Um chá à tarde, não se excluir do meio. Isso é fundamental. E o atendimento psicológico tem por objetivo justamente auxiliar o paciente nesse processo, né? Porque a depressão ela vem junto e muitas vezes a ansiedade também, porque tu fica o tempo inteiro ligado, tu fica alerta para a dor, porque se essa dor é difusa, onde ela vai dar hoje? Esse é o pensamento do paciente. E existe cura, a gente fala muito em cura, né? Mas talvez seja um tratamento para a vida inteira, como diabetes. Sim, é uma doença crônica. É uma doença crônica. Então, o fundamental é eu entender que existe a cronicidade dessa doença e que eu terei de ter acompanhamento. Vai ter momentos, como no verão, em que eu vou sentir menos dor. E no inverno, pela umidade, o nosso clima aqui não é propício, vamos dizer assim, né? Se pudesse, eu diria a todas as pacientes, busquem um clima mais ameno, né? Porque a umidade do nosso clima, ela não ajuda. Realmente, ela não ajuda. Então, seria bom morar mais para os estados do norte. Sim, sim. Tanto que não tem estudos com relação à questão do espaço regional Brasil, mas a prevalência hoje de pacientes que buscam atendimento é aqui. Como que a família também pode ajudar? A família tem que ser o apoio na compreensão de como esse paciente funciona. Então é importante, quando se busca o atendimento, que algum paciente vá para acompanhar. Isso é muito importante, né? E aí o suporte familiar é fundamental nesse processo. E inclusive para estimular as atividades. A tendência da gente, aliás, a gente não pode esquecer que nós viemos de uma época, de uma era em que o nosso cérebro nos avisava, né? Vamos guardar energia. E isso não tem só a ver com a fibromialgia, isso tem a ver com o homem, né? Então é guardar energia. Então eu como, dá aquela bobeira, por exemplo, né? A bobeira não é à toa, né? Então a gente tem que ficar paradinho e tal para fazer a digestão, mas isso o nosso cérebro nos avisa em várias situações. Então na fibromialgia, o que acontece com esse paciente? Eu tenho dor, eu tenho que ficar paradinho, né? Eu não posso me mexer. E não é bem assim que a coisa deve funcionar. Pelo contrário, eu estou com dor, eu vou me distrair, eu vou ao cinema, eu vou encontrar meus amigos, eu vou tomar um café, né? Então, claro, muitas vezes a família perde um pouco a paciência. A gente sabe disso e tem relatos disso também. Mas a gente tem que entender que aquela dor, ela é real e que, sim, o paciente, por vezes, fica muito irritadiço e ele, por vezes, também fala algumas coisas aos familiares que não são muito pertinentes. Então, a gente tem que dar, vamos dizer assim, uma dourada na coisa, né? Então, temos que ter paciência, sim. E o familiar tem um papel muito importante, no sentido de compreender, entender a real situação do paciente, né? E, ao mesmo tempo, dar o apoio. Mas não deixá-lo, não fazer com que ele evite o movimento. Não me deixa paradinho aqui. Olha, o médico disse, o psicólogo falou que quanto mais parado tu estiveres, menos tu vai oxigenar a musculatura. Então, vamos lá. O fisioterapeuta nesse processo, o educador físico, é fundamental. Então, a gente tem que pensar e lembrar muito o paciente de que quanto mais parado eu estiver, menos eu vou oxigenar a musculatura e mais dor eu posso ter no dia seguinte. E essa pessoa, ela consegue trabalhar normalmente ou não? É uma pessoa que realmente fica em casa e faz as atividades sociais? Nem as atividades em casa, muitas vezes, tá? O simples varrer, que para nós, para alguns, é simples, para esse paciente não é simples, não. Então, é fundamental que esse paciente com fibromialgia vença a barreira e pense, quanto mais eu pensar na minha dor,
menos eu vou ter o convívio social, menos eu vou trabalhar. Então, a atividade laboral é sim, inclusive, um fator importante para tirar a atenção da dor. Então, sim, o paciente não tem o mesmo desempenho em algumas situações. Eu não posso dizer que todo paciente com fibromialgia não tem o mesmo resultado que uma outra pessoa, né? Eu não posso falar isso, mas em alguns casos isso é evidente. Então, o que a gente tem que pensar é não evitar o trabalho, mas pensar que, bom, se eu tenho fibromialgia, eu não posso trabalhar como diarista. Sim, claro. Né? Eu vou buscar uma outra atividade na qual tenha mais acordo com a minha capacidade intelectual e física. Isso a gente diz em todas as situações. Né? É importante sempre adequar o meu perfil à minha atividade. Então, de repente, eu tenho uma maravilhosa habilidade manual. Né? Por que não utilizá-la, então? Se eu sou boa na persuasão na área de vendas, vou trabalhar com o público. Isso vai me ajudar. Eu não posso pensar que por ter fibromialgia eu não posso trabalhar. Não, isso não é uma verdade. Tá certo. Muito obrigada, então, doutora Adriana Ferreira, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Agora a gente faz um breve intervalo, bem rapidinho. No próximo bloco a gente vai ficar sabendo das informações do esporte, da dupla Grenal. Então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora com as informações do futebol, as informações da dupla Grenal que chegam com João Batista Filho. Boa tarde, JV. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E já começo com a primeira informação de Grêmio. TT está vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Negócio de 10 milhões de euros, ou convertendo para a nossa moeda, 42 milhões de reais que entram imediatamente nos cofres do Grêmio. Claro, o TT precisa viajar, a viagem já acontece hoje, às 9 da noite, ele embarca para a Ucrânia, assina contrato lá de 5 anos e aí depois de tudo isso, os caras ainda nessa semana depositam 42 milhões líquidos nos cofres do Tricolor. O negócio foi esse feito pelo presidente Romildo, que o Grêmio, que tinha 60% dele, vende 45% e fica com 15% de uma futura venda. O TT tem só 19 anos. Se for vendido na Europa, se der certo por lá, o Grêmio ainda vai lucrar com ele. A negociação ela já estava fechada desde a última sexta-feira, só pela parte do Grêmio. Só não estava negociada com o jogador. Os caras chegaram no preço do atleta, chegaram no preço do TT, um salário muito relevante por 5 temporadas jogando futebol e mais um dinheiro na mão. Ele tinha 40% do seu passe, imagina, ganhou 1, 2, 3 milhões de euros. Vamos colocar numa projeção, haja vista os números que estão do negócio. Então o TT ganhou muita grana, tá rico, vai fazer sua vida na Europa a partir de agora. Essa é a informação. Tem uma entrevista coletiva do jogador daqui um pouquinho mais, no meio da tarde, às 2h30, em um hotel aqui da cidade, onde o TT vai se despedir da torcida gremista. Ele não jogou com a camisa do Grêmio, no titular, no principal, atuou apenas com o time de base, foi para a seleção sub-20, lá muito bem observado, os caras gostaram dele, estão bancando 10 milhões de euros para o Grêmio. Só para o Grêmio essa quantia, 42 milhões de reais, é um negócio financeiramente muito interessante hoje. Claro, numa dessas o cara estoura, vira um dos grandes atacantes do futebol mundial, pode ser inclusive relacionado, chamado para a seleção brasileira e aí não fica tão bom assim. Mas é o risco que o presidente Romildo resolveu apostar, correr, enfim, e o Grêmio ganha mais um baita de um reforço financeiro nos cofres desse, vamos dizer assim, dessa gestão que já organizou demais as contas do clube. Mas hoje tem jogo do Grêmio, a gente vai falar um pouquinho na sequência sobre essa partida. O Grêmio pega o Veranópolis, o Renato está de volta, o Paulo Vitor acabou sentindo um pouquinho uma pancada que sofreu no treinamento, a tendência é que o Júlio César atue, Léo Moura também sentiu a perna novamente, não é uma lesão, é só um cansaço muscular, então retiraram ele. Cortez ontem na entrevista coletiva brincou com o Renato, dizendo que ele vai voltar cheio de resenha do Rio de Janeiro, enfim, Renato está desembarcando no Salgado Filho daqui um pouquinho, vai estar à disposição no banco de reservas para treinar contra o Veranópolis. O time principal do Grêmio é o último jogo antes da Libertadores da América. Aliás, quem também fez seu último jogo antes da estreia foi o Inter. E que sofrimento colorado para conseguir essa vitória, hein? Roda aí. O último jogo antes da estreia da Libertadores não foi nada fácil. O Oderhelma mandou a campo contra o Avenida o time titular.
ainda sem Nico Lopes e Edenilson, que estavam suspensos. E no primeiro lance, Potker arriscou de longe, mas o chute foi muito fraco. Depois do lançamento de Neilton, Potker na área não alcança a bola. O Avenida tentava. Após falha de Zeca, Márcio avança pela esquerda e cruza. Flávio Torres sobe mais alto e cabeceia para fora. Até que em cobrança de escanteio, Moledo, à la Maradona, coloca a bola no fundo das redes. Mas o árbitro Daniel Bins vê toque de mão e aplica o cartão amarelo para o camisa 4. O Avenida ganhava espaços. Tito pela direita, dribla a Cuesta e bate cruzado. Lomba afasta. Até que aos 39 minutos, um lance para mudar o jogo. Zeca invade a área e Daniel Bins marca a pênalti. Muito contestado pelos jogadores do Avenida. E na cobrança, Neilton bate no canto esquerdo de Fabiano, que defende. Iago recebe de Pedro Lucas e bate cruzado. Fabiano faz novamente uma grande defesa. Com o Internacional precisando do resultado para emendar a 4ª vitória seguida, Vitor Cuesta arriscou de fora da área. Iago de frente para o gol errou o tempo da bola. Pedro Lucas, 2 vezes. Não deu. Odair mandou a campo Rafael Sobis. Mas quem quase abriu o placar foi Patrick, que após cruzamento de Nonato, parou em uma defesa fantástica de Fabiano. Até que Martin Sarrafiori, o argentino de 21 anos, entrou na partida no lugar de Potker. E no seu segundo toque na bola, aproveitando falha da defesa, abriu o placar. 1-0 Inter. Es algo que soñé siempre desde el día que asigné el precontrato y la verdad estoy muy feliz, muy agradecido. Tengo a mi familia lejos y es para ellos también. Neilton cabeceou ao lado da trave e quase fez o segundo. Na bola parada, o Avenida tentava o empate. A bola passou na frente do zagueiro Yuri. Fim de jogo. E uma coisa importante no jogo de hoje, eu acho que a gente criou também mais oportunidades do que só o gol, né? A gente às vezes fica muito, não criou, foi um gol de sorte, um gol de não sei o que, um gol de... Não, a gente criou oportunidades desde o primeiro tempo, tivemos a chance do pênalti. Já em seguida do pênalti, uma triangulação bonita com o Iago pelo lado esquerdo, o goleiro fez uma baita defesa. No segundo tempo, criamos mais 2, 3, tivemos, se eu não me engano, 5 ou 6 situações de perigo. É importante. 4ª vitória seguida, acho que isso mostra a evolução do trabalho, a evolução da equipe. Uma estreia da Libertadores, a gente tem aí uns 10, 12 dias para trabalhar, então vamos ter tranquilidade para trabalhar, para o Odair fazer as suas opções, para o Odair trabalhar a equipe, para a gente fazer uma grande estreia. Nosso objetivo maior nesse primeiro semestre e durante o ano é a Libertadores, então começar bem é importante para a gente, um jogo fora, a gente não sabe ainda onde que é. O Internacional embala com a 4ª vitória seguida e fica na vice-liderança com 16 pontos. Bom, o Internacional não jogou bem. Essa aqui é a grande verdade e eu penso que o torcedor tem que ter a real noção disso. Venceu? Venceu. Mas não convenceu de novo. O Odair fez uma estratégia. E eu respeito. Estratégias são estratégias, cada um tem a sua. E claro que se der certo ele vai ser elogiado, se não ele vai ser criticado. É assim que funciona o futebol. Não que a gente não possa ir avaliando enquanto as coisas forem acontecendo. Vou tentar te explicar o que aconteceu com o Internacional. O Odair, na minha visão, o que eu faria, JB Filho, eu montaria um time, colocaria essa equipe para jogar e apostaria nela, mantendo os mesmos jogadores, a mesma maneira de jogar, encontrando apenas pequenas soluções e ajustes. O Odair colocou vários jogadores para jogar, ele mudava o esquema, mudava o time, mudava a formação e até algumas maneiras de se jogar. Eu não faria isso. Ele acha que era importante para treinar para Libertadores, para ver o que poderia ter de alguns atletas. Acho que isso vale nas primeiras rodadas do Gauchão. E aí coloca toda a base mesmo. Mas tem caras que não precisam necessariamente serem olhados. O Zeca, ele tem poucos jogos, ele precisava era jogar o quanto antes. O Bruno
Desculpa, não acho que alguém contratou o Bruno a não ser por uma urgência. Contratou o Bruno porque não tinha outro. Ninguém aposta que o Bruno vai ser titular da Libertadores pelo Internacional. Essa me parece, a situação clara. O Odair apostou num rodízio, em vários testes, alternativas. Eu colocaria um time e fixaria ele sempre. É o que eu faria. Desculpem. Bom, no lado de Libertadores, agora, pensando já para frente, tem 10 dias. O Inter tem que fazer o quê? Fixa finalmente esse time. Diz, olha, é esta equipe, estes são os jogadores que eu confio. Treina, 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 treina. Vai pro jogo treino, coloca esses caras para jogar. Vai pro coletivo, coloca esses camaradas para jogar. Porque a gente não sabe se o D'Alessandro vai ser titular, se o Sobis vai ser titular. A gente não sabe qual é o esquema de jogo, se é com 3 volantes, se é com 2 volantes, se o titular é o Pedro Lucas ou não. Ou alguém sabe? O Zeca, eu não sei se é o lateral de fato. Há pouco tempo jogou o Wendel e não o Iago. Enfim, tem algumas coisas no Inter que ainda não estão certas, que não estão concretas. E eu penso que o Odair precisa agora, já que ele não fez o que eu faria, e é um direito total dele, ele precisa organizar esse Inter. Outra coisa, não é verdade que o Inter só dá chutão como antigamente, ou que o Inter aposta na ligação direta. Isso não está acontecendo. O Inter vai tocando a bola até a grande área. Chega na grande área, cruzamento. Chega na grande área, cruzamento. É sempre a mesma coisa. Não existe uma variação. Chega na grande área, cruza a bola. Não tem um chute de longa distância, não tem um passe rasteiro, não tem o cara que talvez seja a falta do Nico Lopes, é verdade? O cara para dar um passe mais qualificado ou para tentar um drible e desconcertar tudo. Só que não pode depender só do Nico Lopes. Esse é um grande problema do Internacional. Então, eu já estou falando de alguns defeitos aqui, de alguns problemas que nesses 10 dias o Odair tem que pegar, colocar esses caras e treinar, treinar, treinar. É a única saída. Tá certo, Marcele? Muito obrigada, JB. Nós vamos a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta com o Rio Grande em movimento. Agora em Porto Alegre faz 21 graus. E olha só, de hoje até a quarta-feira deve faltar água em algumas regiões aqui da capital. Isso porque o DEMAI vai realizar um serviço para interligar redes em 4 bairros aqui de Porto Alegre. Confira. O serviço iniciou hoje às 8h30 da manhã na Avenida Rio São Gonçalo com a Rua São Nicolau. O bairro que está sem água é o Santa Maria Gorete. Além deste local, os moradores do bairro Belém Velho também estão desabastecidos. E a normalização está prevista só para a noite. Amanhã o trabalho ocorre na Rua Fernando Osório, número 244. Parte do bairro Teresópolis, na Zona Sul, fica desabastecido. A normalização está prevista para terça-feira à noite. E na quarta, a interligação será na estrada Jaques da Rosa, número 1658, que vai desabastecer parte do bairro Lajeado a partir das 9 horas da manhã. E os municipários aqui de Porto Alegre entram em greve a partir de amanhã, em protesto a um projeto de lei da Prefeitura que afeta os gaúchos da categoria. A promessa é que os serviços essenciais para a população sejam mantidos durante essa paralisação. A greve é uma resposta ao projeto de lei complementar proposto pela Prefeitura e que tramita na Câmara Municipal. O texto prevê mudanças no Estatuto dos Funcionários, como alterações no regime de trabalho e revisão de gratificações. Segundo o Sindicato dos Municipários, as propostas atacam conquistas dos últimos 40 anos dos servidores da capital. Num dos itens, o aumento de 5% a cada 3 anos de trabalho para o servidor mudaria para 3% a cada 5 anos. Ele mexe com as gratificações, ele mexe com as vantagens que nós temos, ele mexe com os aposentados, ou seja, são projetos, é um projeto que já foi derrotado no ano de 2017 e no ano de 2018 na Câmara de Vereadores, inclusive pela base do governo. Não é só o projeto de lei, né, do governo, o PLCE 2, é também pela falta de pagamento da reposição da inflação de 2017, 2018 e as progressões que nós não recebemos desde que o prefeito Marquesan iniciou a sua gestão em Porto Alegre. O projeto precisa de maioria simples na Câmara para ser aprovado. Ele deve ser analisado pelas comissões permanentes da Casa nesta terça-feira e, se aprovado, já pode ser votado a partir de quarta.
Em nota, a Prefeitura diz que a greve é política e que não há justa causa para ela acontecer, já que o projeto ainda está em tramitação no Legislativo. Ainda segundo o texto, a remuneração atual dos servidores não será alterada, apenas os aumentos futuros. O Tribunal de Contas, que fiscaliza a Prefeitura, tem lá na sua página dizendo que a Prefeitura gastou, no ano de 2017 para 2018, apenas 43% da receita corrente líquida com servidores, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal aponta para 51,3% o limite prudencial. Ou seja, não existe uma justificativa plausível para um ataque tão feroz aos servidores públicos que atinge não só os atuais servidores, mas atinge também os próximos servidores que deverão fazer concurso, realizarem concurso para prestar o serviço público. A greve começa nesta terça-feira. A categoria deve manter no mínimo 50% do efetivo nos serviços essenciais de saúde, educação e assistência social para toda a população. A população não ficará sem atendimento. Nós temos hoje a falta de servidores para atender na assistência social, na própria educação. Então, hoje, sem a greve, já existe falta de atendimento. Então, não será a greve que vai piorar a situação do usuário na cidade de Porto Alegre. E agora a gente muda de assunto e fala de carnaval. As escolas de samba de Porto Alegre já estão a todo vapor. Os ensaios, inclusive, já começaram, mesmo sem recursos públicos. E os carnavalescos vão cair na avenida para mostrar o seu melhor. Sentimento de carnaval da superação. Depois de um ano sem desfile das escolas de samba de Porto Alegre, os carnavalescos querem mesmo é colocar o samba na avenida. Na noite da última sexta-feira, as escolas se reuniram na quadra da Restinga. Bambas da Orgia vai falar sobre Mandela e toda a sua história de superação. A paz é o orgulho de uma raça, de montada celebrando o amor, e o amor não tem cor. Liberdade, cantando Mandela, a voz da igualdade, em seu centenário, é o grupo tambor, com a almaneira em seu esplendor, e o amor não tem cor. Liberdade, cantando Mandela, a voz da igualdade. Quem foi rei jamais perde a majestade. Este será o tema do Estado Maior da Restinga, que irá trazer na avenida a realeza da antiguidade e os grandes ícones pop que também construíram seu reinado. Eu sou o Restinga, amor do meu povo. Quem gosta de nós somos nós. Vem coroar a verdadeira majestade. A nossa força é comunidade. Eu sou o Restinga. No aniversário de 60 anos de fundação, em 2019, a Imperadores do Samba traz no samba enredo os anônimos que construíram a história da escola. São os bastidores na avenida. Baixa a ponte que lá vem! O mar vermelho e branco! Imperatriz Dona Leopoldina volta ao passado para contar a história do município gaúcho Triunfo. O samba enredo conta com um personagem de um índio imaginário, que irá relembrar na avenida a formação da cidade e também os momentos históricos importantes que passaram por ali, como a Revolução Farroupilha. O Império da Zona Norte vai fazer da avenida um verdadeiro arraiá. A popularidade e a relevância cultural da festa de São João será o tema do samba enredo da escola. Eu sou o Império nesse arraiá. Vamos lá! Forró e samba pode se achegar. Vem pular fogueira e soltar balão. É São João, é São João. Eu sou o Império nesse arraiá. Vem forró e samba pode se achegar. A fechar as apresentações da Série Ouro, a União da Vila do IAPI vai falar da trajetória política de Alceu de Deus Colares, ex-governador do Rio Grande do Sul.
recursos arrecadados com a venda dos ingressos do primeiro encontro das escolas de samba será destinado para a organização do desfile 2019. Em prol da cultura carnavalesca, em função da falta de recursos, né? Então ele é um evento para angariar fundos, né? Evidentemente financeiro, mas que tem cunho social. O desfile oficial das escolas de samba de Porto Alegre está programado para acontecer nos dias 15 e 16 de março no Complexo Cultural Porto Seco. As tratativas para a infraestrutura já estão elas em estágio bem avançado. A gente já fez contrato com a empresa que vai fazer o som e iluminação. Com certeza vai ser uma bela festa e a partir de hoje a RDC TV inicia a cobertura das escolas de samba do Grupo Especial de Carnaval 2019 aqui de Porto Alegre e você pode acompanhar tudo no Jornal da RDC que começa às 10 horas da noite. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!